Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 20 de 12 de 2023 e também na virada ali da madrugada do dia 20 pro dia 21, muitos jogos hoje, então vamos acelerar o nosso vídeo pra gente poder trazer para vocês os melhores números, estatísticas e as nossas opiniões para você fazer as suas apostas nesses jogos de hoje da NBA. Para quem não conhece o Sexta de 3, tem palpite aqui todos os dias, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, garantir as melhores odds, as melhores linhas e também, mesmo que não concorde com aquilo que a gente fala, é muito importante vocês terem segundas, terceiras opiniões, então deixem um like para que esse movimento, esses canais de apostas esportivas com foco em NBA cresçam cada vez mais e a gente tenha cada vez mais opiniões para a gente poder formar a nossa própria. Então, a nossa meta é de 300 likes para esse vídeo de hoje. Espero que tenham conseguido alguns greens com a gente aqui no canal ontem e também lá no nosso grupo VIP, onde passamos 4 palpites, foram 3 greens e apenas um red, greens muito interessantes que bateram ali no primeiro tempo, como over assistências do Giannis, over em bolas de 3 do CJ McCollum e também over na pontuação ali do Boston Celtics, aliado com under na pontuação do San Antonio Spurs, além de muito conteúdo extra que você só encontra lá, mas chega de enrolação, bora começar aqui com o nosso vídeo, só informando vocês que as vagas do nosso VIP são limitadas para esse ano de 2023, então corram, aproveitem, garantam, sempre as nossas melhores tips estão lá, o nosso filtro das melhores zebras, os favoritos da noite e também toda a nossa análise em cima de cada uma das partidas, e-books, guias e muito mais. Vamos começar com Cleveland e Utah Jazz, o Cleveland que joga em casa hoje contra esse Utah Jazz, que jogando como visitante parece um tanto quanto desinteressado em vencer jogos. Evan Mobley e Garland estão de fora hoje, perdas importantes para os Cavs, mas eles se saíram bem sem esses jogadores recentemente. Enfrentam no Utah Jazz sem o Jordan Clarkson e o Keyonte George, que são jogadores também importantes para o time deles. Só que, como eu disse, o Utah Jazz fora de casa não parece muito comprometido com a vitória. Se a gente for fazer um filtro aqui dos últimos 15 jogos deles como visitante, a gente tem 2 vitórias e 13 derrotas. Eles têm um desempenho terrível, sofrendo 123,5 pontos de média, fazendo apenas 106,9. Então o nosso palpite vai ser uma vitória do Cleveland Cavaliers aqui, que joga em casa contra esse Jazz, que a intenção deles é clara, de tancar, de perder cada vez mais jogos para conseguir uma boa posição no draft. É um elenco, um projeto em reconstrução, então ter boas escolhas no draft é importante. Por isso, ficar cada vez pior ali na tabela é melhor para eles. Então, nos jogos como visitante, eles simplesmente se mostram um pouco interessados, meio que perdem de propósito, digamos assim, ou não fazem muito esforço para vencer, e eles deixam essas vitórias para acontecer diante da sua torcida, para dar um agradinho ali para eles, mas eu acho que eles perdem os Cavs, e os Cavs pontuam bem, porque a gente tá falando de Utah Jazz que tem uma das piores defesas da NBA, então eu acredito nessa dupla vitória dos Cavs e acima de 108,5 pontos para a equipe da casa. Como eu disse para vocês, esses últimos 15 jogos, esse recorte, a gente teve ali uma pontuação muito boa dos oponentes do Utah Jazz, somente não conseguindo superar a casa dos 108,5 pontos 2 vezes. De resto, em todas eles conseguiram superar, lembrando que quem não superou foi o Minnesota e o Memphis Grizzlies, que é um dos piores ataques da NBA. Os Cavs, por mais que não tenha tanto volume assim, eles estão pontuando bem recentemente, podem ter na lei do ex, mas também no encaixe ali, uma noite espetacular do Donovan Mitchell, que vem jogando muita bola, e os Cavs, por mais que eles não sejam um ataque ali, digamos que de elite, a gente tá falando de uma defesa tão ruim do Utah Jazz que dá pra gente explorar, sim, é a 7ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola. E agora vamos falar aqui a respeito de Pacers e Hornets, aqui mais uma dupla, confiando na vitória do time da casa e também com bom desempenho dessa vez de um dos seus principais jogadores. Do outro lado a gente tem o Hornets, que além de ser um dos piores times da Conferência Leste, vem desfalcado de LaMelo Ball, seu melhor jogador, e quem sabe podem vir mais uma vez sem o Mark Williams e o Gordon Hayward para hoje. É um time muito frágil, uma defesa muito ruim, um dos times que mais cedem assistências por jogo na NBA. Então a gente vai pegar aqui o melhor jogador do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, vamos colocar um duplo-duplo sim para ele, esperando pelo menos 10 pontos e 10 assistências para essa noite de hoje, e também uma vitória do time da casa. Então a nossa dupla vai ser a seguinte, vitória dos Pacers e duplo-duplo do Tyrese Haliburton, sim, beleza? Vai estar perto ali da hora de 1,50, se vocês quiserem colocar um handicap negativo ali de menos 1,5 para poder ultrapassar, vale a pena, mas eu acho que 1,47 está de bom tamanho, com base na seguinte argumentação. Como eu disse para vocês, os Hornets são um dos times que mais cedem assistências por jogo na NBA, mas nos últimos 10 jogos como visitante, eles perderam 7 e venceram 3. Inclusive, venceram o Indiana Pacers, coisa que dificilmente vai acontecer dessa vez, porque agora eles estão sem o seu melhor jogador, LaMelo Ball. O Haliburton, nos últimos 3 jogos diante do Charlotte Hornets, conseguiu 3 duplo-duplos consecutivos, 100% das vezes que ele vestiu a camisa do Indiana Pacers e enfrentou esse adversário, ele conseguiu pelo menos 10 pontos e 10 assistências. No último confronto que essas franquias tiveram, ele foi ainda melhor,
43 pontos e 12 assistências para seus companheiros. O Charlotte Hornets é um dos times mais vazados do Paint da NBA. Se a gente for observar, lógico, o Indiana também mas o Charlotte Hornets é um dos 10 times que mais sofrem pontos no garrafão em toda a liga, e geralmente quando você tem pontos fáceis de serem convertidos no garrafão, você tem conexões muito fáceis ali entre armador e os dois jogadores de frente, no caso o Obi Toppin e Miles Turner, que são os principais jogadores ali que fazem, digamos que dupla após assistências ali do Haliburton. Então acho que ele está bem posicionado para hoje, contra um adversário favorável e uma partida que vai ser de ritmo alto. Vamos ter muitas posses de bola para os dois lados, consequentemente, muitas chances desse duplo-duplo dele e de uma vitória dos Pacers. Sim, eu sempre falo para vocês, eu nunca vou ficar indicando para vocês uma vitória de um time que defende tão mal, igual o Indiana, só que o Charlotte Hornets defende tão mal quanto e ataca infinitamente pior. Se a gente for olhar aqui, a gente está falando da melhor eficiência ofensiva de toda a NBA contra o Charlotte Hornets, que é o 7º pior ataque. Defensivamente, o Indiana é terrível, mas os Hornets também são, e se a gente for tirar o saldo desse ataque para a defesa, a gente está falando de um Indiana bem superior, que é o 17º time da NBA em net rating, que é esse saldo tirado do ataque e da defesa, enquanto que os Hornets é o 3º pior. Beleza? Agora vamos falar de Magic e Heat, dois times que nos últimos anos tiveram aí características bem under, até nos últimos meses dá pra gente dizer, mas algumas coisas mudaram recentemente. Então nosso palpite vai ser no over em pontos, apesar da gente estar falando de um jogo de Heat e Orlando Magic, a gente tem números suficientes para isso e eu diria que esses números que foram entregues hoje pelo mercado são números baixos para a liga atual. Então vamos de acima de 215,5 pontos primeiramente. A gente tem aqui um Miami Heat mais saudável, com Bam Adebayo, Tyler Hero à disposição, jogadores que podem produzir ofensivamente para essa equipe. Enquanto que o Magic venceu o Markelle Fultz, mas tem todo aquele seu núcleo recente que tinha jogado muito bem em alguns jogos mais recentes. Pioraram recentemente, é verdade, mas ainda assim é um time competitivo. Bom, por que a gente acha que esse jogo vai ser bem pontuado? Nos últimos 10 jogos do Miami Heat, a gente teve uma média de mais de 236 pontos nas partidas que eles se envolveram, né? Que é um número bem alto, e também dá pra gente arredondar aqui para 237 pontos, para falar a verdade, dentre pontos feitos e sofridos. O Orlando Magic nos últimos 10 jogos também fizeram partidas bem pontuadas, mais de 228 pontos nas partidas que eles se envolveram, ficarem abaixo de ali, principalmente contra times que são elites defensivas, coisa que o Miami Heat nesse momento não é. Se a gente for fazer um recorte daquilo que aconteceu no último mês, em dezembro, a gente vai ter números mais reais daquilo que podem ser as equipes para hoje. Então, nós temos aqui, ofensivamente falando, dois times que não são tão bons assim. Na verdade, são times que estão lá na parte de baixo da tabela, principalmente o Orlando Magic, o Miami está no meio de tabela. Mas o que chama mais atenção aqui é a questão defensiva dessas franquias. O Orlando Magic sempre esteve ali no topo, saiu do top 10, enquanto que o Miami Heat é uma das 10 piores eficiências ofensivas da NBA durante esse período. A gente está falando ali de dois times que tiveram médias recentes bem pontuadas e de duas franquias também que em confrontos diretos recentes tiveram partidas ali, se não tão bem pontuadas assim, partidas o suficiente para poder superar essa linha de pontos. O último encontro que eles tiveram, a gente teve aí 233 pontos na partida. Como eu disse, a nossa entrada é muito mais baseada dentro daquilo que a NBA é atualmente. Uma NBA muito bem pontuada, cada vez mais over e com times batendo recordes e recordes ofensivos. Por mais que a gente não ache que o Magic e o Heat vão estar no topo de eficiência na hora de atacar, a gente acredita que a tendência é que a defesa deles fale pelo menos um pouquinho e a gente tenha um jogo bem pontuado. Agora falando de Nets e Knicks, a gente tem o New York Knicks ali que vem sem o Mitchell Robinson mais uma vez. Jericho Sims assumiu a posição dele, mas vem jogando muito mal. Ele começa os jogos, depois praticamente nem entra, faz muitas faltas, é um jogador bem abaixo da média mesmo, e o Brooklyn Nets que joga em casa hoje vem pontuando muito bem. O nosso palpite também vai ser um over na pontuação dessa partida, principalmente se aproveitando do contexto atual no qual o Brooklyn Nets pontua muito bem, e o New York Knicks vem se defendendo muito mal. Então a gente acredita em um jogo bem movimentado aqui, e acima de 226,5 pontos totais. O Brooklyn Nets nos últimos 10 jogos teve uma média de 117,3 pontos feitos, 115,9 sofridos, o que dá uma média de mais de 232 pontos nas partidas que eles se envolveram. Isso que eles se envolveram diversas vezes contra defesas ali razoavelmente boas, como o Orlando Magic, o Toronto Raptors, a equipe do Denver Nuggets, etc. Se a gente for olhar aqui os números do New York Knicks nos últimos 5 jogos, eles tiveram aí uma média de mais de 249 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Se a gente for fazer o recorte aqui de dezembro, a gente pode observar que o New York Knicks foi a pior eficiência defensiva desse período, enquanto que o Brooklyn Nets é um time que vem pontuando bem. Eles tiveram uma queda, foram para a 19ª colocação, mas ainda assim é um time que vem fazendo jogos bem movimentados em relação a números, e na temporada em geral eles vêm atacando bem, são quase um dos 10 melhores ataques da liga. O New York Knicks é um dos melhores ataques da NBA por 100 posses de bola. Então acredito que por conta dessa fragilidade defensiva acima de tudo do New York Knicks, a gente possa ter um jogo bem movimentado, já que o Brooklyn Nets não foi uma grande defesa até aqui na competição, também uma das 10 piores defesas da liga.
Beleza? E agora, pessoal, vamos partir aqui para Toronto Raptors e Denver Nuggets. Mais um jogo que a gente pretende trabalhar no over. O Denver Nuggets é favorito, sim, mas fora de casa eu ainda preciso de tempo para poder entender qual é que é desse Denver Nuggets, já que eles não tiveram tantos jogos recentes em sequência, né, com Jamal Murray na escalação. Bom, para essa partida é mais um over que a gente vai trabalhar, um acima D na pontuação. Lembrando, a NBA vem sendo muito bem pontuada, então sempre que a gente tiver a oportunidade ali de trabalhar com linhas entre 230 e 220 pontos, vale a pena a gente investir. Então, a gente vai aqui mais uma vez com um acima D. Nosso palpite vai ser acima de 222,5 pontos totais nessa partida entre Toronto e Denver. E se você discorda da gente, não tem problema nenhum, só fazer tudo o contrário do que a gente tá falando, tá tudo certo. Mas tentem comentar aqui embaixo, né, por que vocês discordam, vai ajudar muito a gente e as outras pessoas também estão aparecendo no canal e gostam de acompanhar os comentários. Bom, se a gente for olhar aqui, o Toronto Raptors nos últimos 6 jogos contra o Denver Nuggets, a gente teve uma média de 234,2 pontos nos encontros que essas franquias tiveram. A gente superou essa marca que buscamos para hoje nos últimos 3 jogos consecutivos e também em 5 desses últimos 6 encontros. Se a gente for observar aqui os números do Toronto nos últimos 7 jogos, a gente teve jogos bem pontuados aqui. Uma média de mais de 234 pontos nas partidas que eles se envolveram, isso que eles enfrentaram os times lentos como o New York Knicks 2 vezes e o Miami Heat. E agora a gente vai falar aqui a respeito do Denver Nuggets, que a gente sabe tem o atual melhor jogador do mundo, é um dos 10 melhores ataques da NBA, o 7º melhor nesse momento da competição, e o nosso maior ponto de preocupação seria a defesa do Toronto Raptors, que nessa temporada vem caindo, é a 15ª melhor defesa da NBA, é verdade, mas nesse mês de dezembro eles foram bem piores do que aquilo que se esperava para eles no início da temporada. Se a gente for olhar aqui, o Toronto Raptors é simplesmente uma das 10 piores defesas desse mês de dezembro, o que motiva também bastante a gente para trabalhar com esse acima dele. Só que aí a gente vai pensar, cara, mas o Denver Nuggets é uma das 10 melhores defesas da NBA, será que o Toronto vai conseguir pontuar bem contra eles? É isso que a gente vai ver agora. O Toronto Raptors é um time que gosta de pontuar na transição, é um dos 10 melhores times de pontos dessa forma em toda a NBA. E até para poder deixar ali o Jokic, melhor jogador adversário, desconfortável na partida, eles devem acelerar o jogo, porque um jogo veloz não é um jogo que o Jokic se sente à vontade. Se a gente for olhar em pontos de transição, o Denver Nuggets é o 6º time com pior aproveitamento em defesas desse tipo de arremesso, então o Toronto Raptors pode aplicar uma velocidade dentro dessa partida que vai ser benéfica para eles, porque eles estão jogando dentro de casa, e também que vai gerar muitas posses de bola para os dois lados e mais chances de um over, independente se os times estiverem calibrados ou não. Falando agora de Bulls e Lakers, Mavericks e Clippers, e também Sacramento e Boston, a gente vai fazer uma tripla aqui, tá? Para vocês, trabalhar na pontuação dos times visitantes. Então, a gente já vai explicar para vocês cada uma delas, mas antes, vamos montar aqui essa nossa tripla. Claro, a gente usou isso aqui de exemplo, tá? Linhas baixas, que eu acho que tem bastante, odds baixas, né, que eu acho que tem bastante potencial, mas vocês podem fazer combinações aí com outros mercados que vocês considerem interessantes, mas essa tripla aqui, para mim, tem muito potencial de bater. Bom, a gente vai aqui na linha de pontuação total do Los Angeles Lakers, que vai enfrentar uma das 10 piores defesas da NBA. Acredito que eles ultrapassam os 104,5 pontos. Depois, a gente vai colocar aqui um over na pontuação do Los Angeles Clippers, que foi um dos melhores ataques do último mês na NBA, encara o Dallas Mavericks, que é uma das 10 piores defesas, e uma defesa que sofre muito no garrafão, onde Kawhi, Paul George, Zubac podem brilhar hoje. Então a gente vai colocar aqui acima de 109,5 pontos do Los Angeles Clippers. Lembrando que essas odds de 2020 dá para vocês colocarem com diversas outras duplas que vocês acreditem que vai bater. E finalizando aqui com Boston Celtics e Sacramento Kings, a gente vai colocar aqui a linha de pontos do Boston Celtics, que pontuou muito bem ontem, deve pontuar muito bem hoje mais uma vez, acima de 106,5 pontos, fechando essa nossa tripla aqui, que eu acho que é o melhor para essas partidas. Bom, o Los Angeles Lakers é favorito, apesar de jogar fora de casa, porque o Chicago Bulls é um time ali muito irregular, é um dos piores mandantes da NBA e vem desfalcado de Zach LaVine, Torrey Craig, quem sabe o Patty Williams e o Alex Caruso também. A gente tem o Anthony Davis e o LeBron como dúvida, mas a tendência é que eles joguem, só que eu não confio o suficiente no Los Angeles Lakers fora de casa para vencer. Eu até priorizaria ali um handicap positivo dos Bulls, porque os Bulls sofrem acima de tudo no perímetro, na bola de 3, e esse é um tipo de arremesso que o Los Angeles Lakers não tem. Então eu acho que vai ser um jogo um pouquinho mais travado, não dá pra gente colocar uma odd de 1,50 na pontuação dos Lakers, não dá pra gente confiar na vitória deles, e o handicap positivo a favor dos Bulls não dá pra gente esticar tanto, porque para conseguir uma odd ali em torno de 1,50, a gente teria que colocar mais 8,5, se eu não me engano, e eu acho que é muito pouco, tá?
Então, assim, no fim das contas, o ideal é trabalhar só com a linha de pontos dos Lakers mesmo, mas como eu não confio esticar tanto, a prioridade aqui vai ser duplar ela, fazer triplas como essa que eu citei aqui para vocês. Bom, nos últimos 9 jogos, o Chicago Bulls sofreu para os seus adversários uma média de 114,2 pontos. Eles sofreram mais do que essa linha de pontos que a gente busca para hoje em 7 desses 9 confrontos que eles fizeram. Não sofreram para o Charlotte Hornets e para o Philadelphia 76ers. Contra o Philadelphia foi bem surpreendente, tá? Mas contra os Hornets, que é uma das piores eficiências ofensivas da NBA, já era um pouquinho mais esperado. Se a gente for olhar aqui agora os números gerais do Chicago Bulls, a gente pode observar o quão ruim eles foram na defesa. O Chicago foi uma das 10 piores eficiências defensivas da NBA, eles são dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na liga, nesse momento o que mais sofre. Como mandante, se eles não estão ali no topo de times que mais sofrem, eles ainda são o 6º time mais vazado no território triplo, jogando dentro dos seus domínios, e é um time ali que a gente sabe que depende muito da pontuação de média distância, com Kobe White, com DeRozan, com Vucevic, com Andre Drummond quando entra. E é um setor ali onde o Los Angeles Lakers se destaca defendendo, principalmente por conta do Anthony Davis. Então acho que vai ser um jogo bem brigado, bem disputado. Eu vou priorizar aqui apenas a linha de pontuação do LA. Por falar em LA, vamos aqui falar agora de Clippers, que, repito para vocês, enfrenta uma das 10 piores eficiências defensivas da NBA, que é o Dallas Mavericks. É um time que também vem jogando no ritmo alto, esse Dallas, mas agora que o Kyrie saiu, eles foram diminuindo mais ainda. É um dos 11 maiores ritmos da NBA, o que é muito interessante pra gente. O Los Angeles Clippers é o 8º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, e se a gente for olhar aqui um recorte de dezembro, eles são ainda melhores. Eles são o 2º melhor ataque, marcando 126,6 pontos por 100 posses, e é um time ali com muito talento individual também. Se a gente for olhar aqui, a equipe do Dallas Mavericks nos últimos 10 jogos sofreram uma média de 116,5 pontos por jogo. Essa linha aqui na tripla que a gente acabou montando para que o Los Angeles Clippers pontue bem, ela foi superada em grande maioria das partidas. Se a gente for observar aqui, eles sofreram pelo menos 112 pontos em 80% dessas 10 partidas, não sofreram contra o Utah e contra o Memphis. O Utah e o Memphis Grizzlies são uma das piores eficiências ofensivas da NBA, principalmente o Utah Jazz jogando como visitante e o Memphis Grizzlies em geral também, mas a gente tá falando de 2 dos 5 piores ataques da NBA, muito diferente daquilo que é esse LA Clippers, beleza? E se a gente for observar aqui, os últimos 10 jogos dos Clippers foram bem pontuados, 125,3 pontos por partida. A pior atuação deles foi de 113 pontos, mas ainda assim é uma linha bem acima, é um número bem acima daquilo que a gente busca para hoje. E finalizando aqui, falando de Boston Celtics, que encara o Sacramento Kings. Eu acredito que o Boston Celtics seja favorito, apesar de uma noite de back-to-back. A viagem é curta, eles continuam ali na Califórnia, enfrentam o Sacramento Kings, que se defende muito mal, e apesar da possível ausência do Porzingis, o Boston ainda é um time muito forte. Eles dominaram a maior parte do duelo contra o Golden State Warriors. Claro, no fim das contas perderam, é uma derrota aí, né? Chama bastante atenção, é um baque forte porque era um jogo grande, mas eu acredito que eles vão sair bem hoje contra o Sacramento Kings, time no qual eles venceram os últimos 3 encontros consecutivos. A gente tá falando de um Sacramento Kings que é quase um dos 10 times mais vazados da NBA, o 19º melhor defesa, é um time de um pace ali alto, um dos 10 maiores da liga, mas um time que acima de tudo, não só nesse ano, tá, mas muito tempo, sofre muito no garrafão, é um dos 10 times que mais sofrem pontos no paint, e a gente tem Al Horford, Jaylen Brown na infiltração, tem também o Jason Tatum podendo produzir por ali, e diversos outros jogadores de rotação do Boston Celtics, que não tem tanto talento para arremessar de 3, então isso vai facilitar a vida deles na hora de pontuar por dentro. Se a gente for observar aqui, nos últimos 10 jogos o Sacramento Kings sofreu 119,9 de média, e sofreram pelo menos 117 em 80% dessas partidas. Repito, ficaram abaixo contra o Phoenix Suns, e aí, ok, eles se defenderam muito bem, palmas pra eles, mas contra o Jazz é um dos 10 piores ataques da NBA, um dos 5 pra falar a verdade, então não existe tanto mérito assim por aqui. E eles sofreram também mais de 120 pontos, né, em metade dessas partidas. Se a gente for observar aqui num recorte um pouco mais recente, eles sofreram pelo menos 119 em 3 das últimas 4 partidas, o que também é um número bem alto, e acredito que o Boston Celtics deve superar a sua linha de pontos. Então, apesar de eu ter feito essas observações aqui para vocês, ter montado essas triplas, se vocês quiserem trabalhar só na pontuação dos Clippers, eu acho que faz sentido. Se vocês quiserem trabalhar só na pontuação, como a de 50 do Boston, também faz sentido. Eu apenas tentei proteger aqui essa análise em cima dos Lakers, que é um time que eu acho que vai pontuar bem, muito mais porque tem LeBron e Anthony Davis contra uma defesa péssima, do que por conta da qualidade ofensiva do seu time em geral. Palpite e análise para Rockets e Hawks, e também análise ali de 76ers e Timberwolves é exclusiva do nosso grupo VIP, chamem lá no WhatsApp para garantir essa e muito mais outras tips que a gente tem para passar para vocês, além de números e estatísticas que vão funcionar você bem lucrativo. Muito obrigado pela audiência, corram para garantir a sua vaga lá pelo menor preço do mercado e falou!